Vocês estão acompanhando uma entrevista exclusiva com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Presidente, agora eu vou chamar o Pedro Venceslau, que se junta aqui para fazer uma pergunta para o senhor. E nessa entrevista vamos falar também sobre muitos assuntos, inclusive sobre os maiores desafios do próximo semestre para a Câmara dos Deputados. Mas agora eu chamo o Pedro Venceslau. Presidente, eu queria dar um salto no tempo para o ano que vem, para falar sobre a sucessão na mesa diretora da Câmara. Se o senhor já tem fechado o seu candidato mesmo, se é o Elmar Nascimento, e se é possível fazer uma construção política em torno de uma candidatura que una de um lado a base do governo Lula e do outro lado a oposição. Olha, eu sempre pedi muita calma e muita tranquilidade nessa discussão. Primeiro, em respeito aos mandatos de quem está exercendo, né? Tanto eu na Câmara quanto o presidente Pacheco no Senado. Quando essas discussões vieram à imprensa, nós tínhamos ainda 1 ano e meio de mandato. E eu coloquei que isso não ajudava no processo interno, isso não ajudava no processo de escolha, isso não ajudava para a democracia brasileira, porque quem tem interesse, lógico que fica sempre marcando um ao outro. Graças a Deus, o nível de comprometimento dos líderes dessa casa, dos presidentes de partidos dessa casa, foram de maneira muito translúcida, adequado para que todos soubessem os limites de suas possibilidades, das suas candidaturas. Nós estancamos um pouco, a imprensa, lógico, que confunde um pouco relação pessoal com discussão, com escolha, com a base de discernimento no que a gente pensa que pode ser melhor para a Câmara dos Deputados, respeitando que isso é uma casa de 513, não a casa do presidente Arthur, nem do líder A, nem do líder B. A casa pulsa normalmente no segundo biênio com uma aproximação muito maior dos eleitores aos candidatos, né? Isso vai ser fundamental para a escolha, para a decisão que nós deveremos tranquilamente amadurecer durante o mês de agosto, para dar tempo de sobra para que possíveis correções, ajustes, unidade possam acontecer. Hoje nós temos 3 grandes nomes para a disputa da presidência da Câmara em 2025 e 3 grandes nomes do mesmo grupo político, do mesmo bloco político. Eu tive o voto dos 3 nas 2 eleições que disputei. Portanto, de mim a justiça de deixar que cada um caminhe, faça suas conversas, lute pelo objetivo, que eu já estive nessa posição, né? Eu já fui atrás de uma eleição para representar a Câmara dos Deputados como presidente, e é importante que todos tenham oportunidade de conversar, de discutir. Em agosto, as coisas afunilarão, eu penso, para que tenhamos o apoio do centro, da direita, da esquerda, porque, lembre-se, nós fazemos parte de um único bloco. São 2 ou 3 partidos, eu acho que PSOL, Rede e Novo, que não fazem parte desse bloco partidário. Todos os demais partidos fazem parte, ou seja, eles já estarão amarrados, né, por vontade própria para a formação das comissões nos próximos 2 anos, as escolhas das relatorias por bloco, os tempos de liderança. Então, isso iniciou-se há 2 anos atrás com a costura de fazermos um bloco só, para que a gente tenha a real noção de que o melhor nome será escolhido para manter o perfil da Câmara de não criar dificuldades econômicas para o país, agir com desenvoltura na votação dos temas, fazer um debate amplo com a sociedade, numa casa de muitos iguais. Então, quem fizer esse perfil, quem se adequar melhor a esse perfil, terá mais chances de ter o voto de todos os deputados. Mas é verdade, presidente Lira, que o presidente Lula poderia ter o poder de veto a algum dos nomes? Não há nomes, né? A minha conversa com o presidente Lula sempre foi muito clara. Em todas as conversas, ele disse que eu teria o direito de fazer ou tentar fazer o sucessor, como ele quer fazer o dele, quando ele deixar a presidência da República. Então, isso é um direito de quem está, de quem conduz, de quem negocia, de quem ouve, de quem conversa. Lógico que tem muitos fatores, né? E a gente falar de veto ou de escolha, não. Conversa nos níveis que a gente tem hoje, compromissos que nós fizemos com o governo do presidente Lula foi de dar a ele garantia de segurança econômica, de não ter nenhum tipo de pauta que cause transtorno econômico, de não ter nenhuma mudança brusca no comportamento político, ou seja, não estabilizar, né? E não deixar de se posicionar, não deixar de ter uma clareza
nos limites constitucionais que tem a Câmara dos Deputados, que tem o Poder Executivo. É importante que todos os que concorrem saibam disso. Eles representarão um poder que hoje tem força, que tem discussão, que tem entrega para a população. Lógico que não existe ninguém perfeito, nós temos críticas, sofremos críticas o tempo todo, por decisão A, por decisão B, por versão A ou versão B, de uma maneira muito tranquila como ela se expõe. Tantas coisas a gente discute de uma forma e elas são transpassadas de outras para a população, mas isso é normal na democracia. Antes isso do que ataques violentos como nós enxergamos e vimos nos Estados Unidos nos últimos dias.